levando a palavra de Deus até você. Rádio Milagre Gospel, a sua vida nos planos de Deus. A partir de agora, você vai ficar ligado na palavra de Deus. É momento de aumentar a sua fé em Jesus. Aumenta minha fé, me faz crescer. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Programa Encontro Gospel. Música. Aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Encontro Gospel. É você ligado sempre na palavra da salvação. O que está ligado na terra também está ligado no céu. Devocional diário. Uma palavra de Deus ao seu coração. Este capítulo apresenta belas promessas às pessoas que viverem de modo sábio, ou seja, aqueles que viverem com respeito, com reverência e admiração por Deus, e por isso se conduzem numa vida reta. E estas são algumas das promessas que Deus apresenta a essas pessoas. Número 1, Ele será o escudo protetor àqueles que viverem em sabedoria. Número 2, Deus dará bom senso e boa postura àqueles que tiverem temor por Ele. Número 3, Deus livrará do mau caminho e das más influências àqueles que viverem com temor dEle. Número 4, Deus também nos livrará de toda tentação e pecado sexual e sensual. Sabe, Deus é o nosso protetor. Ele nos dá bom senso e Ele é o nosso libertador. Enfim, ser sábio é viver de modo correto, e uma vida correta só é possível com a bênção do nosso Pai Celestial. Que você desfrute dessa bênção neste dia. Um grande abraço. Marcos 12. Então começou Jesus a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar, e edificou uma torre, depois arrendou a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo próprio, enviou um servo aos lavradores para que deles recebesse do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. E tornou a enviar-lhes outro servo, e a este feriram na cabeça e o ultrajaram. Então enviou ainda outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais a uns espancaram e a outros mataram. Ora, tinha ele ainda um, o seu filho amado, a este lhes enviou por último, dizendo: a meu filho terão respeito. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e a herança será nossa. E, agarrando-o, o mataram, e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores, e dará a vinha a outros. Nunca lestes essa escritura: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Procuravam então prendê-lo, mas temeram a multidão, pois perceberam que contra eles proferira essa parábola, e, deixando-o, se retiraram. Enviaram-lhe então alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Aproximando-se, pois, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, mas ensinas segundo a verdade o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César, ou não? Daremos, ou não daremos? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu-lhes: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes Jesus:
de quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe, de César. Disse-lhes Jesus, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E admiravam-se dele. Então se aproximaram dele alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer alguém, deixando mulher sem deixar filhos, o irmão dele case com a mulher, e suscite descendência ao irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. 1. O segundo casou-se com a viúva, e morreu, não deixando descendência, e da mesma forma, o terceiro, e assim os 7, e não deixaram descendência. 2. Depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será ela esposa, pois os 7 por esposa tiveram? Respondeu-lhes Jesus: Porventura não errais vós em razão de não compreenderdes as Escrituras nem o poder de Deus? Porquanto, ao ressuscitarem dos mortos, nem se casam, nem se dão em casamento, pelo contrário, são como os anjos nos céus. Quanto aos mortos, porém, serem ressuscitados, não lestes no livro de Moisés, onde se fala da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Estás em grande erro. Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir, e, percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O primeiro é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. 1. E o segundo é este: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. 2. Ao que lhe disse o escriba: Muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é um, e fora dele não há outro. E que amá-la de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E ninguém ousava mais interrogá-lo. Por sua vez, Jesus, enquanto ensinava no templo, perguntou: Como é que os escribas dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou, movido pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Davi mesmo lhe chama Senhor, como é ele seu filho. E a grande multidão o ouvia com prazer. E prosseguindo ele no seu ensino, disse: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas, e das saudações nas praças, e dos primeiros assentos nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, e por pretexto fazem longas orações. Estes hão de receber muito maior condenação. 1. E sentando-se Jesus defronte do cofre das ofertas, observava como a multidão lançava dinheiro no cofre, e muitos ricos deitavam muito. 2. Vindo, porém, uma pobre viúva, lançou 2 leptos, que valiam 1 quadrante. 3. E chamando ele os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que deitavam ofertas no cofre. 4. Porque todos deram daquilo que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, mesmo todo o seu sustento.
Olá, querido amigo do Pão Diário, seja bem-vindo à nossa meditação do dia. A autora da nossa mensagem de hoje escreve assim: Meu marido celebrou mais uma década de seu aniversário e pensei muito sobre qual a melhor maneira de homenageá-lo nesta ocasião importante. Discuti com nossos filhos algumas ideias para me ajudarem a decidir sobre o que seria melhor, pois queria que a celebração refletisse a importância de uma nova década e como ele é precioso em nossa família. Queríamos que o nosso presente demonstrasse a importância desse marco na vida dele. O rei Salomão queria dar a Deus um presente muito maior do que um grande aniversário mereceria. Ele desejava construir um templo que fosse digno da presença de Deus. Para garantir matérias-primas, enviou mensagens ao rei de Tiro e lhe escreveu que o templo seria enorme, pois o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. Reconheceu que a imensa bondade de Deus excede em muito o que jamais poderia ser construído por mãos humanas. No entanto, propôs-se a cumprir essa tarefa por amor e adoração. Nosso Deus é realmente maior do que todos os outros deuses. Ele tem feito grandes maravilhas em nossa vida e incentiva-nos a trazer-lhe uma preciosa oferta de amor, independentemente do seu valor externo. Salomão sabia que a sua dádiva não seria suficiente para o que Deus merece, mas assim mesmo, com alegria, colocou sua oferta diante do Senhor. Podemos fazer isso também. Querido amigo, a dádiva mais preciosa que podemos dar a Deus é o nosso amor. Pense sobre isso. Eu sou Clarice Fogassi e essa foi a nossa meditação Pão Diário do Dia. Acesse o nosso site pãodiario.org para conhecer nossos recursos e Devocional Diário. Uma palavra de Deus ao seu coração. O poder das palavras. Há poder em suas palavras, mas a maioria das pessoas jamais se dá conta disso. Nunca percebe que suas palavras estão criando vida ou gerando morte, estão edificando ou destruindo, servem para elevar ou para abater autoestimas pelo caminho da vida. É exatamente por isso que devemos examinar os nossos hábitos ao falar, e assim evitarmos palavras duras ou descuidadas. Cabe a nós, portanto, a decisão de edificar cada pessoa que conhecemos, especialmente as crianças. A origem do problema pode ser o fato de vivermos em uma sociedade marcada pelo negativismo, o que em geral nos torna doante qualquer coisa, o que simplesmente nos coloca como vítimas, ou na defensiva, ou visceralmente contra alguma coisa. O desastroso é que principalmente nós, os cristãos, deveríamos ser conhecidos como pessoas positivas que promovem o que é bom e certo, a começar pelo que falamos. Não poucos cristãos se perturbam com os males de nossa sociedade, mas poucos fazem algo além de falarem negativamente sobre os mesmos. Há mais críticos mordazes que edificadores responsáveis. Dentro de casa, o problema é mais grave. Há exemplos de palavreados que frequentemente são lançados contra os filhos, frutos de uma comunicação torpe. De uma lista interminável, vejamos alguns exemplos. Você é burro! O que há de errado com você, seu idiota? Você não consegue fazer nada direito. Você nunca aprende. Deixa que eu faço. Você não sabe. Desastrado. Você sempre quebra as coisas. Você é um desastre. Uma criança que ouve seus pais dizerem algo assim e fatalmente acaba por acreditar nessas palavras, levará esse pesado fardo de juízo para o resto da sua vida. E certamente precisará de uma graça especial de libertação em sua dura e difícil caminhada. Podemos sim mudar para uma comunicação edificante, pelo simples fato de sabermos que há poder em nossas palavras. Por exemplo, em vez de palavras negativas, temos muitas maneiras de dizer. Você ouviu Devocional Diário. Que você e sua família estejam juntos hoje e sempre no momento da confraternização. Meu forte abraço e até amanhã.